cada um, meu Pai, venha receber essa palavra, Senhor, e esta palavra venha trazer um agir dos céus sobre nossas vidas, ó Pai, segundo a Tua vontade. Nós abençoamos a vida do presbítero Elton, declaramos a paz sobre a vida da sua esposa, sobre a vida dos seus filhos, e salvação na vida daqueles que ainda não são salvos na geração dele, no nome de Jesus. Igreja, diga amém. Aplauda o Senhor. Vamos receber esse homem com muita alegria, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Quantos estão felizes porque estão aí na casa do Senhor? A Bíblia diz no Salmo de número 122: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do... Então se alegra, dê um sorriso para o teu irmão, para a tua irmã. Esse sorriso está muito fraco. Isso, abre ainda, Rosane. Rosane está com a cara dentada nova e está só o filé, né? Deus abençoe, minha mulher. Abra sua Bíblia, o livro de Gênesis. Amém? Capítulo 4, a palavra que Deus me deu. Muito conhecida. Né? Vamos aprender alguns segredos aqui da palavra de Deus. Terceira pela minha vida aí, que eu não estou muito bem de saúde. Matou aqui nos quartos. Mas Deus está no controle, né? Gênesis 4. Quem achou? Primeiro livro da Bíblia, também conhecido como princípio. Adão teve relações com Eva e sua mulher. E ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho, homem. Voltou a dar à luz desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fazer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo. Diga misericórdia, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute da terra o sangue do seu irmão. Está clamando, agora amaldiçoado é você pela sua terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não dará a você mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nob, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Lava-nos com teu sangue, acampa teus anjos de guerra. Espírito Santo de Deus, nós convidamos, seja bem-vindo neste lugar. Lava a tua igreja com teu sangue, meu Jesus. Acampa teus anjos de guerra. Em nome de Jesus, vai quebrando os grilhões, as amarras, o jugo do diabo. Vai transformando a tristeza e a alegria, a mágoa. Restaura esse homem, esta mulher da mágoa.
Tira, Senhor, todo embrólio, todo atrapalho, todo embaraço. Repreendemos o espírito, vira pensamento, o espírito das trevas que tenta contra nossas vidas aqui nesse lugar, que quer levar o nosso pensamento para longe. Nós repreendemos ele em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Dê uma salva de palmas, pode se sentar. Amém, querido? Pedi uma palavra para o Senhor hoje. E o Espírito Santo me deu esta palavra: Caim e Abel. Falar de Caim e Abel, que a gente conhece, né? Porque nós falamos muito de dízimo e oferta, né? Essa parte. E eu quero trazer uma introdução. A primeira introdução que eu trago aqui está no versículo 1, né? Onde Eva, ela diz, ela concebeu um filho homem. A Bíblia vai dizer que Adão se relacionou, coabitou com Eva. E Eva, ela faz uma declaração que tem mexido com a cabeça de muitos teólogos, né? Muitos irmãos que estudam a Bíblia. E ela diz assim: com o auxílio do Senhor, eu tive um filho homem, né? E a Bíblia diz que Caim, ele teve filhos. Mas muitos se perguntam: quem foi a mulher de Caim? Né? Porque só nasceu Caim e Abel, só tinha Adão e Eva. E muitos se questionam, né, sobre esse interesse. Eu trago essa introdução para tirar a dúvida, né, de muitos aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Alguns discípulos meus já sabem, que eu já entreguei para eles, mas tem muitos que não sabem, né, quem é a mulher de Caim, porque até aqui não tinha mais ninguém, só era Adão e Eva, Caim e quem? E Abel. Abel morreu, só ficou 3. Da onde apareceu a mulher de Caim, né? E a gente aprende que no versículo 5, dá uma olhada rapidinho aí, a gente vai descobrir quem é a mulher de Caim. No versículo 5, no versículo 4 diz assim: depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Amém? Queridos, a esposa de Caim era sua própria irmã, Ela, né? Era a sua própria irmã, porque nessa época Moisés nem existia ainda. A lei de Moisés em Levítico, a lei do incesto. Quem não sabe o que é a lei do incesto? A lei do incesto é que a gente não pode casar com um parente próximo. Não posso casar com a minha irmã, né? Nem com a mulher do meu pai e nem com as minhas primas, porque vai dar confusão na hora que a criança nascer. Você já viu isso em alguns lugares? Geralmente o filho, ele tem problemas, né? Ele tem grau de aquela doença lá, a criança fica meia... Fala alto. Autismo e outros tipos de doença por causa do gênero. Mas nesse tempo não existia a lei do incesto, né? E quando Deus ele gera Adão, ele dá uma palavra de destino para ele faz uma promessa: sejam prolíferos, multipliquem-se. E eles precisavam se multiplicar. Como que eles iam se multiplicar? Só tinha ele e Eva, né? E nesse tempo também, queridos, o homem ele vivia mais tempo. Adão, aqui nesse versículo 4 do capítulo 5, ele tinha 800 anos. Então em 100 anos acontece muita coisa. Imagine em 500 anos, 800 anos, nascem muitas gerações. Então a Bíblia diz que Adão e Eva, eles tiveram outros filhos e filhas. Amém? Então Adão se casou com a sua própria irmã, né? Mas irmão, se não é pecado, não existia a lei ainda. Nós estávamos aqui na dispensação da inocência, né? E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Abraão, quando ele chega no Egito, ele diz que Sara era irmã dele, né? Mas Sara era irmã de Abraão, mas por parte de mãe.
Era filha de Tera, mas com outra mulher. E Sara era irmão de Abraão. Ele era verdade. Amém? Então muitos não sabem quem era a esposa de Caim, tem essa dúvida. E aqui a igreja, Ministério Aliança da Restauração, e você que vai ver na internet, você perde essa dúvida. E quando alguém te perguntar, você já vai saber que a mulher de Caim era a própria irmã dele, porque Deus deu uma ordem para eles se multiplicarem. Hoje é pecado, por quê? Porque já existe a lei. Amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. E a Bíblia vai dizer que Caim, ele era agricultor, e Abel, ele era o quê? Ele era pastor. A Bíblia diz que no final de um tempo, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que este Abel, ele trouxe uma oferta que agradou ao Senhor. A Bíblia vai dizer que ele trouxe a oferta das primícias, os melhores, as ovelhas, os cordeiros. Deus se agradou. O que me chama a atenção aqui, Frank, é que Deus, ele se agrada primeiramente de Abel, e depois ele se agrada da sua oferta. E quando chega a vez de Caim, ele não se agradou de Caim e depois da sua oferta. Muitas vezes nós pensamos, querido, eu aprendo aqui, que muitas vezes nós pensamos que vamos comprar Deus. Porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante, porque eu sou primiciante, porque eu dou cesta básica, porque eu faço isso, eu tenho o direito de viver minha vida do jeito que eu quero. Não, você vai ser rejeitado por Deus. A pior coisa para um ser humano ouvir, hoje eu coloquei uma frase no Instagram, que sucesso não é o que as pessoas dizem aqui no mundo que é sucesso. Sucesso é no último dia, no dia da volta de Jesus, ele dizer para você: eu te conheço. A pior coisa para um ser humano é ser rejeitado. Quando você é rejeitado por alguém dentro da sua casa, você se sente triste, você fica magoado. Quando você é rejeitado pelo seu filho, pela sua filha, pela sua esposa, pelo seu esposo, ou por algum irmão da igreja, ou por alguém, eu não sei se aqui já aconteceu com alguém te vê na rua e passa para o outro lado. Comigo já aconteceu isso. Pessoas vieram, e passaram para o outro lado da rua. Então Caim, ele foi rejeitado. A oferta dele foi boa, mas ele foi rejeitado por causa que ele andava dissolutamente, ele vivia a vontade dele. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele se agradou primeiramente de Abel e da sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Primeiro, querido, nós temos que nos acertar com Deus. Jesus disse: quando tu fores a ofertar, se tu tem algum problema com alguém, vai primeiro resolver com teu irmão e depois tu entrega a tua oferta. Amém? Nós temos aprendido isso. Então, o que faz Deus rejeitar as nossas ofertas, os nossos dízimos, são a nossa prudência, são a forma que nós levamos a nossa vida. Então, antes de você vir ofertar, vir dizimar, isso é bom, é maravilhoso. Porque Deus, ele quer te abençoar para a vida eterna. Aleluia. Tem muitas pessoas que querem ser abençoadas só aqui. Se eu der uma oferta aqui, eu vou ser abençoado. Porque tudo aquilo que eu fizer de bom, a Bíblia diz em Efésios 6:8, eu vou receber algo em troca. Amém? E a Bíblia diz que existe uma lei da semeadura em Gálatas. Tudo aquilo que eu plantar, eu vou o quê? Eu vou colher. Você vai ser abençoado se você for dizimista, se você for ofertante, se você for primiciante, se você dá uma cesta básica, se você abençoa as pessoas, você vai ser abençoado aqui na terra. Mas Deus, ele não quer que a gente seja abençoado só aqui na terra. Ele quer que a gente seja abençoado para uma vida eterna. Porque Deus não te chamou para ser famoso nessa terra. Deus te escolheu e me escolheu para a gente viver com Ele eternamente. Porque o inferno, ele não foi feito para mim nem para você, mas foi feito para Satanás e seus demônios. E você que veio neste culto da restauração, te prepara, porque tudo aquilo que tem acontecido na tua vida, a Bíblia vai dizer em Romanos 8:18, nem se compara com a glória que há de ser manifestada na minha casa e na tua casa, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus, ele rejeita Caim. E Caim fica furioso porque o seu irmão foi aceito. Isso aqui me chama muita atenção, querido. E Deus chama ele a atenção
porque o semblante dele mudou, porque Deus se agradou do irmão dele. Nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes, querido, a gente quer a bênção do nosso irmão, mas Deus tem uma bênção para nós, e nós temos que proceder bem para receber essa bênção. Não é de qualquer jeito que Deus vai te entregar a casa que Ele tem para te dar, o carro, diga bem, o trabalho, sabe, a saúde, a família. Não é de qualquer jeito, não. Por quê, irmão? Porque Ele não quer que você perca ela, Ele não quer que você perca a sua bênção. Deus, Ele quer que você se prepare, aí Ele entrega para você. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, no versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção na região celestial. A Bíblia vai dizer no livro de Gálatas que o herdeiro, enquanto ele é menor de idade, ele não tem direito da herança do seu pai. Então nós precisamos crescer. E Caim, ele queria receber de qualquer jeito a bênção de Deus. Deus olhou para ele e disse: se tu procederes bem, tu vais ser aceito, mas se não, o pecado já está na tua porta, e você tem que dominar ele. Nós temos que dominar nossas vontades. Muitas vezes nós temos vontade de ter as coisas que ainda não é o tempo. Nós temos vontade de fazer algo que não é para a gente fazer, e Deus está mandando dizer para mim e para você que ainda não chegou o tempo. Aleluia, meu Deus. Mas Caim, o que foi que ele fez? Ele levou seu irmão para o deserto e matou ele. A Bíblia diz que até hoje o sangue de Abel, ele clama sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus perguntou para ele: Caim, cadê teu irmão? E a Bíblia vai dizer que ele disse: por acaso eu sou tutor do meu irmão? E a Bíblia vai dizer que Deus, ele olha para este homem chamado Caim. Acompanhe aqui comigo. Isso aqui é muito forte. Disse o Senhor: o que foi que você fez? O versículo 10 do capítulo 4. Da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, essa não dará a você mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim: o meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Queridos, essa terra de Nod, eu queria frisar aqui nesta ministração, esta terra de Nod significa, esse nome Nod significa fuga, distância de Deus, ir para longe de Deus. Se você já prestou atenção, toda vez que um homem e uma mulher, eles pecam, eles querem ir para longe de Deus, eles querem ir para Nod. Você já viu uma pessoa que se desviou da igreja? Ele batia foto na igreja, e agora ele se desvia. Quando ele se encontra contigo, você que é líder, você já viu um discípulo seu que se desviou? Quando ele olha para você, ele quer se esconder, ele quer fugir. Por quê? Porque o pecado, ele leva as pessoas para Nod. Mas a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus traz o ser humano para a vontade de Deus. Por isso, nesta noite, eu tenho uma mensagem de Deus para te dizer: ei, querido, toda vez que você cometeu um pecado, peça perdão. Satanás, ele quer que você peque e chute um balde e vá-se embora, saia dos caminhos do Senhor. Mas Deus está me dizendo aqui: diz para a minha igreja pedir perdão, porque meu sangue, ele tem poder para perdoar o pecado que ele cometeu. Satanás, ele quer levar você para norte, para bem distante de Deus, mas Jesus Cristo, ele veio para nos reconciliar com o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz assim, preste atenção, isso aqui me chamou a atenção, que
quando Caim, ele pecou, ele recebeu o quê? Uma sentença da parte de Deus. Ele disse, essa sentença é pesada demais para mim. Todo aquele que me encontrar vai fazer o quê comigo? Vai me matar. E Deus falou assim, não, eu vou colocar um sinal em você. Todo aquele que te encontrar não vai te matar. É por isso que tem filhos, meu e seu, esposo, esposa, que ainda não aceitou a Jesus, pessoas da nossa família, que lá o inimigo quer matar, o inimigo quer destroçar, mas ele tem um sinal, eita, de Deus na vida. Tem alguém aqui, Jesus? Quantos de nós não fomos preservados quando nós éramos do mundo? Quantos? Ontem eu estava falando para Nery, para o Santana e para a Rosiane, que teve um homem, eu tinha uns 13 a 12, 14 anos, ele no tempo da briga, da padaria e da Malvina, Zé Roberto, pastor Ney. O Zé Roberto se lembra dele. O nome desse rapaz, ele era Júnior, era da padaria, né? E eu ia para a igreja católica nesse dia. E quando eu ia para ali, ele vem saindo da Rio Branco. Quando ele me olha, ele diz, tu é da Malvina, né? Eu falei, eu sou da Malvina. Ele olhou e ele puxou uma faca de cabo branco, daquelas grandes de açougueiro. Ele falou assim, se tu fosse de onda, eu ia te rasgar com essa faca, eu ia te varar com essa faca hoje. Ele falou que ia me rasgar, que ia me varar se eu fosse de onda. Mas por que ele não me matou? Porque eu tinha um sinal de Deus na minha vida. E você está aqui hoje, você foi preservado, porque você tem um sinal. Qual é essa marca, irmão Elton? É a marca da promessa. Por isso eu digo para você, dobre o seu joelho e ore pelos seus filhos. Eles podem estar distantes, ele pode estar afastado, mas a marca da promessa. Oh meu Deus, tem alguém aí para dar um glória? A minha irmã Cléia me ligou, lá de Paulista, Pernambuco. A minha sobrinha, a minha irmã Cléia, quase 40 anos do ciclo de oração da Assembleia de Deus. Uma mulher que devolveu, a vida dela é para isso. O marido dela largou ela com mais de 15 anos. E ela está lá, servindo a Deus. Ela tem um filho que se desviou dos caminhos do Senhor, e se afastou dos caminhos do Senhor, está no mundo das drogas. Ele é viciado em drogas, ele não pode encontrar nada em cima da mesa, até uma caneta ele pega e vende para comprar droga para ele. Só o celular da mamãe, ele roubou até o celular da mamãe. Viciado em droga mesmo, daqueles mesmo que se vê um crack, ele faz o que tem que fazer, ele faz. Ele comprou droga dos traficantes lá em Paulista, Pernambuco, e não tinha dinheiro para pagar. E eles foram lá na casa da minha irmã cobrar. Viram a irmã dele, a Jéssica, minha sobrinha, e foram lá cobrar ele. E ela falou, eu não vou pagar. Ele que vai pagar a dívida dele, eu não pago. E a minha irmã não sabia, né, dessa dívida dele. E porque mãe, o filho pode ser errado como for. Ela vende o último que ela tem para pagar a dívida do filho para ele não morrer. Estou mentindo, mamães? E o que foi que aconteceu? Eles ficaram perseguindo ele. A hora que ele vacilar, nós vamos pegar ele, vamos matar ele. A hora que ele vacilar aí, nós vamos pegar ele, vamos matar ele. Vocês não vão pagar a conta? Não, ninguém vai pagar, ele que vai pagar. Passou um dia, ele foi fazer um trabalho, um rapaz, que sempre contrata ele para fazer um trabalho. É um menino bom, não é como muitos que têm por aí, que são dominados, né, a gente não sabe, só quem sabe é quem vive. Amém? Nós temos que orar por essas pessoas, para que Deus venha alcançar e Deus venha resgatar em nome de Jesus, amém? E esses traficantes viram ele nesse trabalho. A Bíblia vai dizer que Deus, ele colocou um sinal em Caim, e assim é nas nossas vidas também. Quando alguém se desvia, ele tem um sinal de Deus.
E eles pegaram Alan, esse meu sobrinho, igual um sequestro, igual um filme. Arrastaram ele para um lugar, pegaram ele à força. E a pessoa que trabalhava lá com ele chegou para falar. E ninguém sabia para onde eles levaram ele. Depois que eles foram achar ele já de noite, né, minha sobrinha me ligou na hora da cela. A gente estava terminando a cela. A gente fez até um clamor por ele. Ele pegou muita paulada na cabeça, racharam a cabeça dele em duas partes, quebraram o braço dele, muita paulada mesmo. Na hora que a minha sobrinha me ligou, eu falei para ela, foi um milagre, porque traficante ele não bate de pau e nem de faca, é de bala. Era para metralhar ele, mas só que ele tem a marca da promessa, meu Deus. Ele tem a marca da promessa, e Deus tem preservado. Passou 2 dias no hospital, em coma. E ontem, para honra e a glória do Senhor, ele teve alta e está na casa da minha irmã já. Oh meu Deus, eu fiquei tão feliz, querido, porque eu vi o meu sobrinho, a Simone Sávia Neira, o Luan, o mais novinho da minha irmã, tinha o cabelo lourinho, era uma bênção na igreja, não perdi um culto, mas pela situação da vida, ele se desviou. Mas o inimigo tem tentado matar ele há muito tempo, mas Deus tem preservado a vida do meu sobrinho. Eu fiz um clamor um dia desse para ele, eu estava clamando, ele ainda estava em coma. Eu fui descer para me orar antes de eu dormir. Eu estava clamando pela vida dele, Nil. E quando eu clamei desta forma, preste atenção, eu clamei para Deus curar ele e citei os versículos da Bíblia, Isaías 53, 4, 5, Jesus já levou sobre si, toca no cérebro, toca no crânio, até aí tudo bem. Quando eu fui clamar, Senhor, Espírito Santo de Deus, visita ele naquele hospital, o nome do hospital ainda é Restauração aí, da Restauração lá em Paulista, Pernambuco, entra naquele hospital, tira a venda dos olhos dele, lava ele com teu sangue, arranca a venda dos olhos dele e desperta o coração do meu sobrinho. Meu irmão, quando eu terminei de falar, um murro na minha janela do meu quarto de oração, pá! Satanás chegou, me arrepiei todinho. Tinha uma sensação de mal ali dentro daquele quarto. Eu comecei a clamar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em verdes pastos me faz, sabe? E comecei a citar o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 46, e aquele mal foi saindo de dentro daquele quarto. Eu mandei um áudio para minha irmã e disse: minha irmã, minha mana, a fúria de Satanás é tão grande contra a vida do meu sobrinho, que eu fui clamar para Deus abrir os olhos dele, para Deus despertar o coração dele. Satanás veio me afrontar aqui no meu quarto de oração e deu um murro na janela do quarto, mas eu repreendi ele pelo poder da palavra de Deus. Diga amém. Ele tem a marca de Deus, a marca da promessa. Quantos de nós, Daniel já deu um testemunho aqui em cima, que entraram, né, assaltando a casa dele, queriam matar ele. O traficante não gostou dele na hora, o assaltante queria matar ele, mas não morreu. Por quê? Porque tinha a marca da promessa. Botou a arma na cara, botou na cabeça, mas não matou. Por quê? Porque tem a marca da promessa. Eu e você tem promessa, e eu e você nós temos que tomar posse. Caim, ele disse: o meu castigo é muito grande para mim, aonde me encontrarem vão matar. Ele disse: não, porque eu vou colocar um sinal em ti e ninguém vai te matar. E a vontade de Satanás é essa, querido. Quando eu e você pecar, toque o seu joelho e peça perdão para Deus. Não vá para Nod. Nod é o lugar daqueles que fogem de Deus. É o lugar de fuga, é o lugar de pessoas que vão para longe de Deus. Mas Deus, Ele nos trouxe para a gente estar perto dEle. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Isto Deus está falando de comunhão. Não importa como está a sua casa, se você entrar, Ele vai ceiar contigo. Mas a vontade de Satanás qual é? Levar eu e você para longe. Quantos aqui nesta igreja, amigos, irmãos, que a gente nem imagina, e hoje estão afastados dos caminhos do Senhor.
mas nós temos clamado por eles. Eu tenho orado pelas pessoas que se afastaram, que se desviaram. Senhor, visita eles, traga eles, sabe? Cria uma situação, faça algo, Senhor, porque nós não podemos fazer, mas Tu podes. Quantos não se afastaram, quantos não têm vergonha, quantos falavam conosco, quantos ligavam, quantos conversavam conosco no WhatsApp, na rede social, e hoje não conversa mais. Por quê? Porque o Satanás, ele quer levar para norte, para bem longe de Deus. Dizia o grande evangelista do século XX, Billy Graham, toda vez que o homem quer viajar para longe, navegar para longe de Deus, o inimigo tem um barco preparado para levar ele para bem longe. Não queira sair de perto de Deus, não queira estar longe da graça, não se afaste do sangue de Jesus, não se afaste da igreja, não se desvie, porque aqui você é curado, aqui você é libertado, aqui você é renovado, aqui você é salvo. A Bíblia vai dizer no Salmo 133, ah, como é bom e agradável quando estão reunidos os irmãos, é como óleo precioso que desce pela barba de Arão, e lá Deus deposita a sua bênção. É por isso que Satanás quer colocar um contra o outro, é por isso que Satanás quer levar a gente para longe, porque ele sabe que este lugar é um lugar de aliança, é um lugar de cura, de libertação. Você acha, querido, se cair, ele fosse e pedisse perdão para Deus naquela hora, Deus não perdoaria ele? Quantos de nós que estamos aqui não pecamos? Quantos entraram aqui por essa porta e não pecaram hoje? Nenhum. Todos nós pecamos, mas quando nós dobramos o nosso joelho e diz: papai, eu pequei contra ti, eu falei aquilo, eu pensei aquilo, eu fiz aquilo que não era para me fazer, me ajuda contra esse mal, coloca uma mordaça na minha boca, como diz Davi, para mim não pecar contra ti, meu Deus. Quantos de nós, querido, não pecamos? Eu quero te dizer nesta noite aqui, que se você pecar, a Bíblia vai dizer em 1 João capítulo 1, que nós temos um sumo sacerdote para nos perdoar, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Abra sua Bíblia em João, 1 João capítulo 1. Não saia, querido, do jardim de Deus e não vá para norte, por favor. Não se afaste. Ah, irmão Léo, o pecado foi grande, a vergonha foi grande. Não, o sangue de Jesus, ele é maior. A vontade do diabo é essa dele, de levar para longe. Sai daí, não anda mais. Ei, por que tu chamou eles? Ele não quer que você nem fale com um crente, com um homem de Deus, porque ele sabe que em qualquer hora Jesus pode transformar essa situação. Aleluia, meu Deus. Glória te damos, Senhor. 1 João capítulo 1. Dá uma glória aí. Glória ao nome dele. Versículo 7 em diante. Diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos de todo. Cara, para alguém ter dado um glória. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Quantas vezes você não deu uma olhadinha para o lado? Eu vou falar, Jesus. Pode ficar vermelho aí. João está aqui mesmo.
Quantas vezes você já não falou alguma coisa que não era para você falar? Quantas vezes você não teclou, hein? Querido, nós somos falhos. Sem Jesus, a Bíblia diz que nós não somos nada. Se não fosse a graça dele, Rosiane, nós não estávamos nem aqui. Nós estamos na porra numa mesa dormindo por aí, ou morto. Mas a Bíblia vai dizer que ele morreu por nós, Neila, quando a gente ainda estava no lamaçal de pecado. Ele se entregou por mim, por você, quando você estava na ponta da ilha, no Escala, no Riacho Doce, quando você estava por aí pelos motéis. Ele se derramou como libação por mim, por você. Ele morreu, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou e está sentado à direita de Deus como advogado fiel. Aleluia, meu Deus. Não deixe o diabo te levar para longe. Não deixe. Não deixe ele colocar coisas na sua cabeça. Quantas vezes, querido, algum de nós subiu aqui nesse altar para pregar, ou em outros altares, ou em algum lugar para pregar a palavra, e o diabo soprou: você não é digno de estar nesse lugar, você não merece estar nesse lugar, tu não é digna, tu não é digno, digno é tu, Satanás, digno não é tu, Satanás, de estar aqui, mas nós somos dignos pelo sangue de Jesus. Não deixa o diabo te afrontar na tua casa, querida. Se ele bater na janela da tua porta e diz assim: é Satanás, vai-te embora, porque já entrou um grandão pela porta da frente da minha casa, que eu autorizei ele entrar, e ele faz morada aqui dentro. Porque ele bate na janela, porque dentro tem um grandão da Galileia guardando a minha casa e a tua casa. Dá uma glória a Deus, misturado com aleluia. E a Bíblia diz que Caim, quando ele perde a posição diante de Deus, em nenhum momento você vê na palavra de Deus ele arrependido. Ele se preocupou com o quê? Com a posição. Essa sentença é grande demais para mim. Quando ele está dizendo assim, ele está se preocupado, ele está preocupado com a posição que ele tinha diante de Deus no jardim. Não se preocupe, querido, porque Deus tem uma posição maior de que todas as posições nessa terra, lá na Nova Jerusalém, para ali para você. A Bíblia diz que aqueles que forem arrebatados na volta de Jesus, eles vão julgar a terra. Vocês vão julgar reis, diga amém. Vocês vão julgar sacerdotes, apóstolos, que se desviaram, que se afastaram. Eu e você vamos julgar. Diga amém, dá um glória a Deus. Mas a maior vontade de Satanás é que a gente saia por essa porta e volte para a nossa vida, para a velha vida que a gente vivia antes, que a gente volte a adorar Ele, que a gente volte a fazer a vontade dEle, que a gente vá para Nob. Mas Deus te trouxe aqui hoje, nesta noite. Talvez você está dizendo: esta palavra não tem sentido. Tem, porque foi Deus que me deu. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui dentro hoje. Deus está falando com pessoas que precisam ouvir isso. Você está aqui neste templo hoje. Não saia de Jerusalém, não saia da posição, porque o sangue de Jesus vai te purificar de qualquer dolo que você cometer. Quantas e quantas vezes eu não pequei, quantas e quantas vezes você não pecou, e hoje nós somos lavados, remidos com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Mas o pecado, a Bíblia diz que ele está o quê? Fala aí, igreja. O pecado está onde? Abre aí, Frank. É ali. Sai dessa vida externa que não aguenta mais. Abre aí que eu tenho coisa ali. Olá.
Pedrão, vem, Pedro, eu sei que tu gosta. Elton, Marquinhos. Ele está lá. Mas o que foi que Deus falou? Bora aprender. É a Bíblia, meu irmão. Porque Deus ama tanto a gente, Sancler, que Ele não quer perder a gente por nada. Pergunta por quê, irmão? Por quê? João 3,16. Deus amou tanto o mundo que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Jesus não veio julgar o mundo, mas Ele veio salvar aquilo que estava perdido. Tem alguém que pode dar um glória a Deus? Preste atenção. Versículo 5 do capítulo 4 diz assim: mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse, preste atenção nesse versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtorna o seu rosto? Se transtornou o seu rosto. Olha o 7. Se você fizer o bem, diga amém, não será aceito. Uma pergunta. Mas se não fazer, saiba, olha aqui, se você não fazer o bem, saiba que o pecado o ameaça a porta. Se deseja conquistá-lo, ele deseja conquistá-lo, mas você deve o quê? Dominá-lo. Como é que eu domino o pecado, irmão? Eu estou dizendo não para ele. Não. A Bíblia diz no capítulo 1 de Esther, preste atenção, o rei Assuero está fazendo uma festa grandiosa para todas as províncias da terra. Ele queria mostrar sua glória e todo o seu esplendor. Convidou muitos homens e a ordem era: vocês vão beber e vão comer até não aguentarem mais. É proibido você entrar aqui e sair com fome e sair com. Tem que sair doidão. 7 dias. A Bíblia diz que no 7º dia ele chama a rainha Vasti. Queria mostrar a sua beleza, a sua sensualidade. Ele queria mostrar a sensualidade da mulher dele para os homens e para as mulheres que estavam ali. E a Bíblia vai dizer que a rainha Vasti estava fazendo uma festa também para as mulheres. E quando os oficiais do rei, os eunucos, foram chamar ela, sabe o que ela disse para o homem mais poderoso do mundo? Não, eu não vou para a sua festa, porque eu já estou em outra. Se aquela mulher ela não dissesse não, não ia ter festa de Hanukkah, dia 25, pastor, dia 26. Ela disse não, e Deus, através daquele não, colocou Esther no lugar dela e trouxe um grande livramento para o povo de Deus. Você não entendeu, por isso que você, eu estou me arrepiando agora aqui. O não que você vai dar hoje vai salvar alguém amanhã. Meu Deus, diga não para o pecado, não deixe ele te dominar, porque os teus filhos vão ser salvos, os teus netos, os teus tataranetos, os teus bisnetos, eles vão ser salvos através do não que você falar hoje. Por isso tem muita gente perdendo, viu, pastor? Perde a bênção e tira a bênção da sua família. Por isso que quando Deus Ele chama, preste atenção, Abraão, ele diz assim: você será pai do quê? De multidão, de uma nação. Mas Abraão não tinha nem filho. Quando ele teve, quantos filhos ele teve? 1 milhão de filhos? Não, só um.
Porque Deus, Ele não é um Deus individual, Alana. Ele é um Deus de gerações. Se você crê, dá glória. Porque o não que você diz hoje é importante para os seus filhos amanhã. Você não entendeu, por isso não deu glória. O não que você está dizendo hoje, você está preservando a vida dos seus filhos, das suas filhas, dos seus netos, dos seus esposos, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Amanhã a Bíblia diz que Deus é um Deus de gerações, Senhor. Quando houve o avivamento, eu estou estudando a história dos avivalistas. Quando houve o avivamento na Rua Azusa, muitos conhecem, né? No início do século, nos Estados Unidos, dali saiu muitos missionários, inclusive os dois irmãos que fundaram a Assembleia de Deus, Daniel Berg e Gunavin. Aí, quem conhece a história? Amém? E lá tinha uma coreana. E quando essa coreana ela está lá, a Josi está apontando o relógio aqui. Deixa eu dar uma olhada. Tinha uma coreana lá, Simone. Alana, essa coreana, ela recebeu uma promessa dele. Tu vai voltar para a Coreia e tu vai ganhar 3 milhões de almas. E ela foi para a Coreia. Sabe quantas almas ela ganhou? Uma. Sabe quem foi? On Yong-cho. O homem morreu agora esses dias, esses tempos, né? Começo do ano. Ele faleceu. É o dono da maior igreja que existe no mundo, com mais de 3 milhões de pessoas. Deus fez a promessa para ela e se cumpriu em quem? Nele. Tem alguém que está pegando. Deus, Ele fez a promessa para mim e para você. A nossa descendência. Eita Jesus! Por isso que é importante, diga não, porque tem uma nação. Se você dizer não, você preserva uma nação. Mas se você disser sim para o pecado, você mata uma geração. Você não entendeu não, por isso que você não deu. Vou falar mais claro, você é mais lúcido. O que garante, preste atenção para você, prepara a tua garganta mesmo, tira a pigarra, que você vai dar um glória agora. Isso aqui chegou agora do trono de Deus para você. O que garante os meus filhos e os teus filhos, preste atenção. Que garante a minha descendência, que vai ser uma descendência próspera em Cristo Jesus, depende do nosso posicionamento hoje. Se você desistir, você mata a geração. Mas se você não desistir, pode se levantar Satanás, pode ir para Norte, pode ir para Samaria, pode ir para o inferno que for, mas Deus, Ele é fiel e vai cumprir na minha casa e na tua casa e na nossa família, em nome de Jesus. Sabe qual é o mal do ser humano? Eu coloquei, quem me segue no Instagram aí? Eu coloquei uma mensagem, um vídeo daquele coach, ele que era presidente, candidato a presidente, o Massal, Pablo Massal. Ele falou, tem uma coisa que a gente aprende com Satanás, tem uma coisa boa, todo mundo, coisa boa que a gente aprende com o diabo. Meu Deus, sangue de Jesus. O crente fala logo assim, né? Sangue de Jesus, Satanás. Te repreendo, demônio.
Mas tem uma coisa boa que a gente aprende com Satanás. O quê? Olha Satanás. Mesmo ele sabendo qual é o fim dele, que é a morte eterna, no lago de fogo, ele nunca desistiu dos seus propósitos. E nós que somos crentes, sabemos o nosso fim, que é a nova Jerusalém e o paraíso de Deus. Mas nós desistimos e ele não. Viu, pastor? Ele sabe o fim dele, que é a morte eterna. E não desiste. Por quê? Pergunta, por quê, irmão Elton? Porque ele trabalha com propósito. Qual é o propósito dele? Qual é o propósito, irmão Elton? É levar eu e você com ele. Se você não vive com propósito, escuta aqui isso aqui. Se você não vive com propósito, querido, você não vai andar muito. Quem caminha aqui, quem corre? Quando você corre com propósito, eu vou chegar naquele lugar. Você chega. Mesmo cansado, mas você chega tudo assado aqui embaixo, mas chega. Por quê? Porque você está com propósito. Satanás, o propósito dele é esse: querer derrubar eu e você, para ir com ele. Mas o propósito de Deus na minha vida e na tua vida é levar a gente para a vida eterna. João 10:10, o diabo veio, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para quê? Para dar vida, e vida com o quê? Ah, meu Deus! Que é a vida com abundância. Tem gente que pensa que tem vida com abundância, tem uma limousine, tem uma Ferrari, tem bilhões. Se isso fosse vida com abundância, querido, para com isso, não deixa ninguém te enganar. Quando dizer, olha meu irmão, tu está errado. Porque vida com abundância não é. Porque quantos milionários não têm se matado aí, Frank? Se suicidado? Se isso fosse vida com abundância. Vida com abundância é uma vida com Deus. Que tu pode até não ter dinheiro, mas tu dorme em paz. Dá um glória, minha irmã. Dá um glória. Posso até estar doente pregando aqui, mas estou dando glória, porque eu tenho paz em Cristo Jesus. Isso que a vida em abundância. Está sendo tribulado, mas tem paz em Cristo Jesus. Chega no travesseiro, quantos empresários desses deitam a lana, deitam com um travesseiro daqueles de pena de guerra, daquelas penas de ganso, daquelas camas que faz massagem, aquelas camas de água em lá, aquele lençol, aqueles edredom lá que aquece, mas não consegue dormir, irmã Irailde. E nós muitas vezes não sabemos nem o que vamos comer amanhã. A gente dorme. O meu pastor, irmã, ele diz isso. A pastora Alda disse para ele, irmã, como é que tu consegue dormir? Amanhã não tem nada, homem. Ele disse, se eu ficar acordado, vai resolver alguma coisa. Hein? Aprendi com o meu pastor. Vai resolver alguma coisa, vai dormir. Não me esqueça. Amém, queridos? Abra sua Bíblia em Gênesis 37, eu vou terminar. Confesso a vocês que eu ia passar o cajado para o pastor hoje. A Nila me incentivou, vai pregar. 37. Versículo 2. Leia bem alto aí. Vou só ouvir você daqui que eu já sei. 37, 2. Pode ler todo mundo bem alto. Leia aí você. É tudo diferente um do outro. Não, mas pode ler você bem alto para você ouvir. Porque o salmista ele diz, porque está tão triste a minha alma. A mulher do fluxo de sangue, se eu apenas tocar na orla do manto dele, eu serei curado. Quando você fala a Bíblia para você, você recebe cura. Você recebe paz de Deus. Olha o que está escrito. Esta é a história de quem? De Jacó, quando José tinha 17 anos. Pegou aí?
Era a história de Jacó. Mas quem já estava vivendo era José, o filho dele. Diga sim. Diga não para o pecado. Se ele bater na tua porta, abre aí, Alain. Sai para lá, Satanás. Se ele bater, Tuane, abre aí, Tuane. Vai para lá, diabo. Diga não. Porque se você dizer sim, você mata uma geração. Olha Caim. Caim foi lembrado que não. A Bíblia diz que Deus deu outro filho para Noé, para Adão, chamado Sete. De Sete foi feita a linhagem de toda a terra. Isso é muito forte, querido. Você precisa crer. Sabe por que nós cansamos? Sabe por que muitos crentes desistem, Simone? Rosiane? Porque a gente olha o hoje. A gente olha com o olho da terra. Olhem com os olhos de Deus. Abre lá no Salmo 28. Desceu agora, eu vou falar. 128. Salmo. Olhe com os olhos de Deus. Eu estava falando que eu estava caminhando com meu amigo Edenilson. Salmo 127. O versículo 3. Estava andando, caminhando com meu amigo Edenilson, campo. E nós estávamos ali naquela quarteirão do quartel. A gente dobrou assim, para entrar aqui, para ir para aquela rua lá, José Cesário. Quando a gente olha, estava fazendo um clima de chuva. Aí eu olhei para aquela montanha. Todo mundo sabe que tem montanha ali, né? Mas só que nem todo mundo vê, porque só olha para baixo. Eu falei para ele: que paisagem linda aquela ali, olha aquela montanha linda. Rapaz, Elton, eu nunca tinha visto essa montanha. Tanto tempo que eu caminhei aqui, eu caminho aqui, nunca tinha visto. Você quer entender? Porque você está olhando assim, por isso que você se entristece. Olha assim, ó. Olha aqui. Salmo de número 127, verso 3. Lê bem alto aí, você vê. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é, olha aí, ó, pega a revelação, meu irmão. Como é feliz um homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Porque enquanto você permanecer, você não vai ser humilhado. Porque está escrito que os humilhados serão o quê? Exaltados. Porque se você disser não, Deus vai dizer: eu tenho uma aliança. A Bíblia diz, eu vou terminar, que a Josi está me agoniando ali, que quando Jacó ele sai da casa do seu sogro Labão, Deus aparece para ele e diz assim: volte para a terra do teu pai, porque eu vou cumprir a aliança. Preste atenção para te dar o glória. Porque eu tenho uma aliança com teu pai Abraão e Isaque. Jacó era usurpador. É o significado do nome Jacó. Mas por causa da aliança, Deus restaurou Jacó no val de Jaboque. Hoje tu não vai ser mais Jacó. A partir de hoje teu nome é o quê? Israel. Por causa de quê? Da aliança do seu pai. Eu me lembrei da aliança que quando Deus queria exterminar a nação de Israel, pastor Ney, Moisés olhou para ele e disse assim: lembra da aliança que tu tem com nossos pais, Abraão, Isaque e Israel. Porque quando teu filho estiver em apuros por aí, sabe o que ele vai dizer? Deus do meu pai, Deus da minha mãe.
Agora, se você não fosse, se você desistir e for para nós, ele vai dizer: Deus de quem? Vai ser arrebentado mesmo. Mas se você estiver posicionado, Deus vai guardar a tua linhagem. A tua linhagem vai ser garantida. Deus te trouxe aqui na restauração para te dizer que a segurança da tua linhagem é você dizer não para o pecado e sim para o Espírito Santo. Diga sim para Deus. Se posicione, não se afaste por nada, porque você vai ter a tua linhagem, você vai ter a sua descendência preservada por Deus. Eu finalizo aqui. Testemunho de uma irmã que ela tinha um filho igual da minha irmã, era viciado em drogas. Ele fez a mesma coisa que o meu sobrinho fez. Comprou a droga, pegou a droga, mas não pagou. Eles foram com metralhadores, fuzis, pistolas, para metralhar ele. A ordem era para metralhar ele. Cadê o fulano? Ele não está. E nesse dia esse pastor ele foi visitar essa irmã. Ele foi orar com ela na casa dela. A hora que ele chegar aqui, nós vamos matar ele. E no dia que o pastor foi nessa oração na casa dela, ele chegou. Ele só chega de madrugada. Ele só chega de madrugada. Mortinho de fome, né? E cansado. Aí eles comem, aonde ele deita, ele dorme. E esse dia, esse rapaz chegou, comeu e deitou no sofá. E a mãe dele amava ele, como eu e você amamos nossos filhos. Ela ungiu ele e disse: meu filho vai ser profeta, meu filho tem promessa. Aí esse pastor começou a orar com ela. Ela falou: pastor, os traficantes querem matar meu filho, a facção vem matar meu filho, mas vamos orar. Ela começou a orar, começou a se dobrar de joelho na presença do Senhor. Quando esse pastor começou a orar, e o nome dele era Agenor, e de repente os traficantes arrombam a porta dela, e ele está deitado no sofá da casa. Eles estão orando bem pertinho dele, só que ele está coberto com um lençol. Mas se você chega no sofá da minha casa ou da tua casa, você vai ver que tem uma pessoa dormindo se estiver lá, mesmo ela estando embrulhada. E nesse dia os traficantes chegaram: cadê ele? Cadê o Agenor? Ele não pagou a conta, ele vai morrer, a ordem é para matar. Faz a vistoria em toda a casa. Se encontrar ele é para metralhar, é para matar. E ela dobrou o joelho e começou a clamar pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Começou a orar o Salmo 91. Começou a clamar pelo filho dela, para Deus ter misericórdia. Começou a citar a Bíblia, dizendo que os nossos filhos são herança do Senhor, os nossos filhos são promessa de Deus. Papai do céu, mesmo ele estando errado, mas é meu filho, eu estou na posição, Senhor. E eles andaram a casa todinha e não encontraram. Pararam bem perto dele, a mãe dele lá, e o pastor: meu Deus, vamos metralhar. E o pastor orando, clamando: vamos metralhar o menino, vamos ver ele agora. E ele parou bem na frente dele e não viu ele. Aí de repente os homens: olha, eu vou falar uma coisa aqui para a senhora agora. O que é que vocês querem? Só tem uma forma da gente não matar ele. Qual é a forma? Ele lá ouvindo, ele está acordado, com medo. Só tem uma forma de a gente não matar teu filho. Qual é? Ele virar crente. Se ele virar, olha como Deus faz. Deus, ele cria situações, querido, que a gente tem que dizer: faz, Deus, a tua vontade. E ele lá ouvindo. Queridos, quando eles saíram da casa, ele se ajoelhou no chão: mãe, eu quero aceitar o teu Deus.
Você não bateu palma porque não é seu filho. Mas bate palma para Jesus. Porque Jesus, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Preste atenção. Ele diz assim: para o fiel, ele se mostra fiel. Mas para os irrepreensíveis, ele se mostra irrepreensível, sem pudor. Mas para aqueles que estão me arrepiando aqui, hein? Para o fiel, ele se mostra o quê? Fiel. Quando for tocar no teu, ele vai dizer: o pai é fiel, a mãe é fiel. Ah, mas a arma está na cabeça. Mas é fiel. Ah, mas foi atirado. Mas não morre. Ah, se morrer, Deus vai usar alguém lá na hora, no leito, e vai aceitar Jesus. A Bíblia diz que Caim, querido, ele fugiu para norte, o lugar de fuga. Se você for ver, o original de norte significa fuga. Mas mesmo assim Deus colocou uma marca nele. Por causa de quem? Por causa do pai dele e da mãe dele, Adão. Porque Deus tinha uma promessa. Se você permanecer, Deus vai permanecer com as mãos sobre os teus, sobre a tua descendência. Ele vai permanecer. Permaneça, fiel. O pecado vai bater na tua porta. Quando você sair daqui, ou até aqui mesmo, ele é tão enxerido que ele vem até no culto. Porque Satanás ia lá no trono, com a permissão de Deus. Não pense que ele ia porque ele tem poder para ir. Porque Deus permite. Tem coisas que Deus que permite. Para quê, irmão? Para saber onde está aqui, ó. Coração. Vem aquele pensamento. Acabou as glórias. Aí Deus está só olhando aqui. Quero ver. Permaneça, querido. Não faça que nem Caim. Não faça. Errou, pecou. Ajoelha e dobra. Davi, quando ele foi pego, ele disse assim: eu pequei contra ti. Contra ti eu fiz o que é mal. Eu não sou digno de ser chamado o quê? Seu filho. Salmo 51. Não retira de mim o quê? A tua presença. Não retire de mim teu Santo Espírito. Talvez quando você sair daqui você vai pecar. Diga misericórdia. Mas se pecar, nós lemos que o sangue de Jesus te purifica. Fique de pé. Vem, Pedrão. Deus abençoe.